Próxima coordenadora a apresentar-se para os articuladores, espectadores em geral e a regional que você atende, por favor. A palavra é com você. Boa tarde, Mayara. Muito obrigada. Agradeço as palavras da professora Sueli, né? Em nome de todos os que nos assistem, em nome de todos que estão empenhados nesse trabalho que, sim, é um trabalho árduo, mas é feito de coração. Então, o que é feito de coração e que a gente tem esse empenho tão grande, a gente vai carregando juntos, né? Para a gente poder conseguir o êxito. E carregando juntos, junto com vocês, com a coordenação regional, junto com os colegas coordenadores estaduais e junto com todas as equipes, né, dos municípios que compõem as regiões que a gente atua. Eu particularmente agradeço e é um aprendizado constante. A gente tem as orientações técnicas, mas a gente aprende muito com quem está na ponta, com quem conhece de fato a realidade das escolas, né? Quem vai passar à frente essa tecnologia, vai fazer com que fiquem conectados, de fato, todos os alunos que a gente precisa para melhoria e para conseguir, de fato, uma educação de qualidade para todos. Então, um abraço especial hoje a todos que compõem a regional, né, a coordenadoria de Araçuaí, pessoal de Diamantina, Curvelo, Guanhães, Janaúba, Januária, Montes Claros e Teófilo Otoni. Agradeço muito a parceria de todo esse pessoal, que sem ela a gente não consegue, né? Por mais que a gente tenha tecnologia, por mais que a gente tenha todos os equipamentos, se a gente não tem esse pessoal, esse aprendizado, realmente para pensar de forma inovadora, a gente não consegue caminhar. Então, eu agradeço muito a atenção, espero que a gente possa contribuir um pouco mais hoje, clareando, né, um pouco mais sobre os procedimentos, as ações, para que, de fato, esses recursos cheguem às escolas que estão precisando. Abraço grande, até daqui a pouco. Foi muito agraciado aqui no chat, tá? Pelos coordenadores, pelos articuladores que são atendidos por vocês, todo mundo elogiado, os municípios cumprimentando todos vocês. A gente vai seguir agora com a apresentação de fato do programa e da sequência de etapas em que o programa se encontra no atual momento. Agora vai voltar para falar conosco a Esther. Esther, fique à vontade, a palavra é sua. Obrigada, Mayara. É um momento muito bacana, né? Ver o pessoal contribuindo aí no chat, se apresentando, a gente podendo ver um pouquinho das pessoas que a gente dialoga há tanto tempo, né? Por e-mail, às vezes por telefone. Muito legal poder aqui nos apresentar e ver vocês. Alguns a gente conhece há algum tempo, outros chegaram recentemente ao programa, tanto secretários, né, municipais, quanto articuladores novos, diretores, gestores escolares também nos acompanhando. Então, antes de entrarmos na especificação do PAF e nos detalhes que vocês estão tão ansiosos, a gente gostaria de resgatar um pouquinho de que política a gente está falando. O que é a política de inovação e educação conectada do MEC? Do que a gente está falando? O que ela pretende? O objetivo dela é apoiar a universalização do acesso à internet de alta velocidade. Então, a gente está falando de um acesso a uma internet de qualidade nas escolas, por via terrestre ou satelital, de acordo com as condições, né, do município, de cabeamento. Mas, além disso, essa política, ela pretende fomentar o uso de tecnologia digital na educação básica. Então, não basta para a educação conectada fornecer o acesso à internet, universalizar o acesso à internet, se não for para utilizar na educação de forma transversal e com qualidade. É por isso que o programa, a política, ela está embasada em 4 dimensões que são interligadas entre si, complementares, e elas têm o mesmo nível de importância. Então, eu queria lembrar para todo mundo que quando a gente fala de educação conectada, a gente está falando de 4 dimensões. A gente está falando da necessidade que o município tem de ter uma visão acerca dessa política, uma visão acerca da conectividade e da inovação nas suas escolas. Onde que eu quero chegar? Uma vez que eu faço PAF, recebo a verba via dinheiro direto na escola, como a professora Sueli tanto enalteceu essa possibilidade de chegar, né, e gerir o próprio recurso, uma vez que ele chega, eu contrato a internet, instalei o medidor de velocidade, faço acompanhamento, eu faço o que então com essa internet depois? Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar no estudante. Nosso objetivo é sempre melhorar a qualidade de educação para beneficiar os nossos estudantes.
E para chegar a atingir o estudante, a gente precisa saber onde que a gente quer chegar. A gente precisa saber onde queremos instalar essa internet, se a gente vai distribuir Wi-Fi para que todo mundo tenha acesso, se é mais na diretoria, na secretaria, se é na sala de aula, se é um laboratório. Então, eu preciso ter o meu objetivo também de como nessa travessia, como a professora Sueli resgatou aqui em Guimarães Rosa, nessa travessia, onde que eu chego? Onde que eu vou, em que rio eu vou encontrar depois? Então, a visão, ela nos orienta nessa travessia, para onde eu quero chegar. Quem fez o curso lá alguns anos atrás, Educação Conectada, e ainda faz agora via AvaMec, vê que o trabalho final do curso é fazer um plano de inovação para o município, que é justamente essa concretização da visão. Ao mesmo tempo, se eu tenho uma visão, eu sei onde eu quero chegar, eu tenho a internet, porque eu já contratei de acordo com o PAF, mas eu não formo os meus professores para utilizar essa internet de forma adequada, essa política ela também não se concretiza com qualidade. Então, eu preciso, na mesma medida, promover a formação dos meus professores. Seja por meio de parcerias, por meio de divulgação de tantas formações gratuitas que a gente tem hoje na rede mundial de computadores, né? Assim, o MEC disponibiliza, universidades públicas disponibilizam, secretarias municipais, como vocês, e outras, né, estaduais também estão abertas. Então, eu preciso fomentar e possibilitar que o meu professor possa fazer uma boa formação para saber como utilizar a conectividade para que eu tenha, de fato, uma inovação pedagógica na minha escola. Então, para que a visão, aquele planejamento que o secretário municipal fez, concretizou, escreveu, para que isso se consolide e dê certo, o meu professor tem que estar conosco. Ele precisa saber para onde vai e como fazer. A professora Sueli resgatou os antigos laboratórios de informática, que contratavam um professor de computação, aquela coisa estanque, havia um locus da tecnologia. O nosso objetivo é que esse locus ele não seja uma sala fechada e com uma chave trancada, guardada para a proteção dos computadores, dos equipamentos, mas que isso tudo seja transversal à sala de aula, que ela seja utilizada em inovação para se trabalhar a geografia, a história, um pensamento computacional, uma robótica. Inovação vai para além de acessar sites, vai para além de saber utilizar o computador. É ter um pensamento inovador com toda a tecnologia que a gente disponibiliza por meio de uma das dimensões que é a infraestrutura. Porque nada disso adiantaria se eu não tenho infraestrutura básica para que as escolas possam fazer. A quarta e última dimensão, mais ou menos importante, porque lembrem-se, elas são interligadas, são as redes, recursos educacionais digitais, que é aquela troca de conhecimento, aquele banco de recursos pedagógicos digitais disponíveis para que a gente possa também, uma vez que eu já estou formada como professora, eu já tenho a tecnologia, a infraestrutura, eu já sei onde eu quero chegar, de acordo com a visão, e aí eu disponibilizo e utilizo recursos educacionais digitais para facilitar a implementação de todo esse objetivo, para a gente chegar naquele nosso grande foco, que é a melhoria de qualidade da educação, que é a melhoria de proficiência dos nossos estudantes, como a professora Sueli falou, para que a gente mantenha todas as escolas, os nossos estudantes todos estudando, aprendendo, passando de ano, tendo planos para o futuro. É esse o objetivo da educação conectada. Então, 4 dimensões interligadas entre si. O foco do PAF, do PDDE, de enviar verba, obviamente, é permitir que se tenha infraestrutura para que todo o restante possa vir juntos, mas eles estão interligados, não se esqueçam disso. Obrigada, Maiara. Nós que agradecemos muito, Esther. Parabéns pelas colocações tão ricas. Agora eu vou trazer em tela para falar para a gente o Wellington. O Wellington vai discorrer sobre o papel do articulador municipal. Wellington, fique à vontade, a palavra é toda sua. Muito obrigado. O articulador, essa é a mola mestra no programa. Nós reservamos, então, um espaço específico, iniciando com o articulador, justamente porque ele é a peça fundamental no programa. Quando houve a iniciativa da instituição do programa, o articulador, ele assumiu, na nossa visão, um papel tão importante quanto o do próprio Ministério da Educação dentro da hierarquia, porque ele está lá na ponta, ele está lá na realidade local. Então, quando a gente fala do articulador, não é apenas um mensageiro, ele é alguém que vai fazer essa articulação no município.
eu vou iniciar até a fala de baixo para cima, né, qual é o papel do articulador municipal. Na própria portaria que institui o papel do articulador, tem lá os critérios de ter um trânsito fácil na rede, de articular melhor, como diz o próprio nome, com os demais atores, mas principalmente esse perfil de estar interligando as pessoas, e a importância do articulador no programa ela é essencial. Eu sempre digo que a escola, você tem uma estrutura, você tem a direção, vice-direção, você tem o auxiliar de serviços gerais, você tem o escriturário, você tem o responsável pela escrituração toda, mas o coração da escola é o professor e o aluno. Esse é o coração. E no programa Educação Conectada, o coração, vamos por assim dizer, dele, dentro da estrutura, é o articulador local. Quando eu tenho que me direcionar a uma pessoa, eu tenho que me direcionar ao articulador local do programa. Então, por isso que eu queria falar diretamente aos dirigentes municipais de educação da importância do articulador, dar esse destaque, dê valor ao seu articulador. O articulador ele tem essa função de se inteirar, Por isso que, quando iniciamos o programa em 2018, tivemos uma capacitação, foi na antiga plataforma Labtime, ele fez uma capacitação, tivemos atividades práticas, ele teve que fazer trabalhos realmente muito longos, de conhecer o programa, de conhecer a estrutura, para estar replicando. Então, a importância do articulador, ela é sem igual. A nossa função, enquanto coordenador estadual, não seria tão eficiente se não fosse o papel do articulador. Por isso, o secretário de Educação, valorize o seu articulador, né? Ele tem essa função de estarmos mediando. Ele representa para nós o município, né, o articulador representa o município para o Ministério da Educação e representa o Programa Educação Conectada, que agora já é política, né, já é Política Nacional de Educação Conectada, para o município. Ele é essa ponte, essa intermediação. Então, por isso que eu falo dessa valorização do articulador nesse sentido. A questão do perfil dele é muito importante. Nós até colocamos a questão do perfil dele ter algum conhecimento técnico também é importante, mas principalmente ele conseguir se articular, ele ter esse trânsito fácil, ele não está sozinho, né? Ele está junto com o dirigente municipal de educação. Por isso que nós temos esse trabalho, nós direcionamos para ele. Nós temos algumas situações aqui colocando, às vezes nós recebemos e-mails de diretores, e-mails de secretários de educação, e nós respondemos todos com o mesmo cuidado. Mas aí o que acontece? Quando nós estamos respondendo eles, às vezes nós percebemos assim, o articulador não foi acionado, né? O articulador não teve, às vezes nem passou pelo articulador. O articulador é essa peça-chave. Então, quando eu quero saber de alguma situação do município, eu vou me direcionar ao articulador. Então, como nós somos 5 coordenadores, nós temos dinâmicas e estratégias diferenciadas para trabalhar. Alguns utilizam muito o e-mail, alguns utilizam o e-mail, WhatsApp, alguns disponibilizam o telefone, alguns um dos 3, mas nós sempre temos um canal de contato com o articulador. Então, o que é o perfil dele? É aquela pessoa que vai se inteirar do programa e vai conseguir transmitir a mensagem do programa, como a Esther mesmo colocou aí, né? Vocês percebam que, quando a gente fala de educação conectada, a gente tem que sair daquela mentalidade, como a professora Sueli falou, de laboratório. Não é uma caixinha compartimentada lá, o laboratório. Não, a gente está falando de iluminar a escola num todo, para que vocês consigam desenvolver outros trabalhos relacionados à questão pedagógica, à questão financeira, à questão administrativa. Então, a importância do articulador, ela é muito, muito essencial nesse programa. Quem é que faz a indicação desse articulador? É o dirigente municipal de educação. É ele que vai estar analisando esse perfil dessa pessoa e vai estar fazendo essa indicação. E é com ele, oficialmente, que nós mantemos esse contato. Aonde ele faz essa indicação? Ele faz essa indicação lá no CIMEC. O secretário de Educação acessa o CIMEC, vai lá na aba Educação Conectada, no item relacionado a coordenador, e vai inserir os dados dele. E automaticamente, quando ele insere, apresenta para nós o articulador e nós entramos em contato com ele. Então, é muito importante. Secretário de Educação, valorize
valorizar a importância do articulador, e o articulador saiba que ainda teremos outras capacitações que vão ser apresentadas mais à frente, e ainda está disponível no AvaMec o curso para atualização dos novos que ingressaram. Alguns articuladores já nos conhecem de longa data, desde 2018, quando nós iniciamos esse trabalho, e alguns que ingressaram agora nesse ano, como a renovação eleitoral. Então, ainda há esse curso disponível no AvaMec. Nós já encaminhamos para vocês o link, para vocês acessarem. Então, façam esse curso, se apropriem do programa, porque vocês são esse ponto de apoio nosso. É isso que eu queria estar falando sobre a importância do articulador. Muito obrigada, Wellington. Lembrando, pessoal, reforçando, né, o que o Wellington disse, o curso do articulador está disponível no AvaMec, então quem não indicou ainda o articulador no CIMEC, faça com a maior rapidez possível para que esse articulador possa acompanhar, inclusive amparar as ações do programa dentro dos seus municípios. O curso do AvaMec, não só o curso básico sobre o Educação Conectada, mas também temos outros cursos muito interessantes da área de tecnologia no AvaMec, disponíveis para toda a rede, não só para o articulador. Então, também fica a dica. É muito legal o que está disponível, o conteúdo que está disponível no AvaMec. Agora eu vou convidar a Simone para estar conosco. Simone e o Wellington continuam conosco e eles, enfim, vão dar início à discussão sobre o PAF, né, a introdução das informações, que todo mundo tanto pediu e é um dos motivos principais da gente estar aqui hoje, nesse momento. Fiquem à vontade, a palavra é toda de vocês. Vamos então iniciar. Wellington. Sim, estão conseguindo. Antes da gente entrar no sistema em si, eu queria só lembrar, né, aos articuladores, como você falou muito bem, né, que é o nosso elo e é digamos assim, o catalisador, o mobilizador, né, das escolas e de todo o município, de toda a equipe que está envolvida com o PDDE e com a gestão de escolas e que faz acontecer. É importante que, antes de acessar, né, o sistema, antes de vocês entrarem no PDDE, para colocarem o PAF, colocarem o plano em ação, como o próprio nome indica, é um plano de aplicação financeira. Então, é importante que seja pensado, que seja conversado e que sejam analisadas as possibilidades, né, que o PAF apresenta, quais são os itens que ele apresenta, o valor de recursos que vocês terão disponível e, principalmente, que a escola, que essa equipe que o articulador integra, defina o que é essencial, quais são as prioridades, qual que é o nosso plano, como a Esther colocou muito bem, onde a gente quer chegar, para que tenha em mente o que vai poder ser feito nesse PAF 2021 e para os próximos. Então, tem que ter essa estrutura, esse pensamento, antes de realmente acessar o sistema. Não é mesmo, Wellington? Sim, com certeza. Tendo essa visão do que se almeja, fica mais fácil ter essa clareza no que executar, né? Nesses procedimentos. Por isso, a importância do articulador em estar se inteirando, junto com o dirigente municipal de educação, dessas dimensões que foram colocadas, né? O programa ele não trata somente de tecnologia, são 4 dimensões, como a Esther mesmo explorou. Então, tem a dimensão pedagógica, a questão do plano de aplicação financeira é somente uma das dimensões que estão sendo trabalhadas, teremos as outras. Então, essa importância realmente de estar ciente do que se quer, né? Muitas vezes a gente encontra com essa situação deles ainda não terem essa visão do PIEC no geral. E quem trabalha com educação sabe que, em geral, também a gente sabe que os recursos são limitados. Uhum. Então, quanto melhor a gente faz um diagnóstico, quanto melhor a gente estrutura e planeja, com foco onde a gente quer chegar, mas aí a gente consegue o melhor do programa, né? Que os recursos são limitados, são recursos suplementares para poder compor o ideal para a escola. Então, isso é fundamental ter esse pensamento, esse momento, né, de sentar, de conversarem, a toda a equipe conversar,
para poder verificar junto com os seus técnicos, junto com a parte pedagógica, o que é essencial, o que a gente pode fazer, o que a gente pretende fazer e o que é possível neste momento com esses recursos que estão disponíveis. Correto, muito bem colocado. Quando eu oriento aos articuladores, é que eles não atuem sozinhos, né? Eles criam uma rede, como uma rede de articulação que integre um pedagogo, o dirigente municipal de educação automaticamente já está, né? Um técnico para estar orientando nesse período agora. Então, o que acontece? Quando iniciamos esse segundo ciclo agora, viemos com 3 fases. Estamos nas duas últimas agora. Então, seguindo pelo princípio da economicidade, da eficiência, o que o dirigente municipal de educação, quando recebe a informação vindo do articulador, do Ministério da Educação, tem que fazer? O primeiro passo que ele tem que fazer, sabendo que o município dele foi contemplado, com educação conectada, ele tem que acessar o CIMEC. Então, é lá no CIMEC do dirigente municipal de educação. Então, aí eu vou abrir um parêntese aqui. Muitas vezes nós recebemos dúvidas com relação a algum conflito. Às vezes, o secretário de educação tenta fazer algumas ações que são no CIMEC, no PDD interativo, ou o diretor quer fazer algumas ações do PDD interativo no CIMEC. Então, a gente quer deixar, assim, tentar nessa live de hoje, deixar essas situações um pouquinho mais claras. O articulador, ele não tem obrigação de acessar o PDD interativo, ele não tem obrigação de acessar o CIMEC. Ele tem, sim, a função de estar junto com o dirigente municipal de educação, orientando quais os passo a passos que nós, já como coordenação estadual, já encaminhamos via e-mail, de diversas formas, as lives também que são publicadas constantemente, para eles fazerem. Então, o que acontece? Qual o primeiro passo agora no ciclo 2021? O secretário de Educação, com a senha dele, vai acessar o CIMEC. Lá no CIMEC já está pré-selecionadas as escolas, ele vai confirmar essa pré-seleção lá no CIMEC e vai encaminhar para o Ministério da Educação. Essa é a primeira ação. Muitas escolas falam, muitos articuladores entram em contato conosco, quando o diretor acessa o PDD interativo dele, está lá, a rede não enviou seleção. Eu falei assim, justamente por isso, porque o primeiro passo parte da secretaria, parte do dirigente municipal de educação. Algumas escolas não vão ser contempladas realmente porque cada ano tem uma portaria. Então, a portaria que rege esse ano, a portaria que está até elencada, os critérios, né, a 82/2021, ela já tem lá definido, encaminhamos também para eles, né? Então, a primeira ação, o dirigente municipal de educação está confirmando essa pré-seleção e enviando. Logo após essa ação, aí sim, lá no PDDE interativo do diretor da escola em questão, é que vai iniciar o processo de feitura do PAF. Então, ter isso muito em mente. Primeiro passo, no CIMEC, secretário municipal de educação. O que acontece depois desse procedimento feito? Né? Não é somente salvar e enviar para o MEC. O que acontece? Aí vai abrir lá no PDDE interativo do diretor. Se eu indiquei a escola X lá no CIMEC e enviei, o que acontece? Lá na escola X, o diretor, com a senha do diretor, vai acessar o PDD interativo. Muitas vezes a gente recebe aquela pergunta, o secretário está acessando o PDD interativo daquela escola e não está conseguindo. Mas ele está com o perfil de secretário de educação, ele não vai conseguir fazer. Quem faz essa ação é somente o diretor. Cada município tem uma dinâmica. Tem município que é o diretor mesmo que operacionaliza o PDD interativo. E tem alguns locais que é um técnico, mas essa ação é feita pelo diretor com a senha dele no PDD interativo da escola em questão. Então, ele vai, quando ele acessa o PDD interativo com a senha de diretor da escola que já foi selecionada, aí vai aparecer lá na aba de pesquisa, você pode até seguir para o próximo slide, isso, vai aparecer logo na aba em cima, vão ter vários módulos, né? Vai aparecer Educação Conectada, ele vai clicar lá em Educação Conectada, aí vai aparecer lá Apoio à Conectividade, e vai estar lá o termo para as orientações, né, para adesão. Depois ele vai clicar nesse apoio, vai lá aderir, fazer essa adesão.
Logo na sequência, assim que ele aderir, vai passar para a próxima página. Aí sim ele vai iniciar esse procedimento de feitura do plano de aplicação financeiro. Vocês vão perceber que esse ano, pela regência da portaria, pela regência da legislação vigente desse ano, porque a gente recebe muito essa pergunta, quanto de capital, quanto de custeio eu tenho que gastar? Vai da demanda da sua escola, respeitando a disponibilidade financeira. Como a Simone mesmo falou, vai da necessidade da sua escola dentro do seu orçamento. O que é prioridade para você fazer na sua escola agora? É mais conectividade? Então, vamos para mais conectividade. Mas eu quero conectividade, ou eu já tenho conectividade, eu quero gastar com uma outra coisa, aqui são de um laptop, alguns outros equipamentos. Então, vocês vão ver que tem 3 itens que eles estão elencados como se acessa o sistema, além da planilha que nós já encaminhamos, que tem os itens, e vocês vão estar preenchendo. Então, vocês podem preencher 100% de capital, 100% de custeio. Isso tudo vai da demanda da escola. Então, muito importante vocês estarem atentos a essa situação. Quando a gente encaminha esses manuais, lá no PDD Interativo, ele é muito intuitivo, muito intuitivo. Quando vocês fecham essa parte, aí vocês finalizaram o plano de aplicação financeiro, claro, chamaram o diretor da escola, um técnico, o técnico organizou com vocês, fizeram um planejamento, não, isso aqui vai dar conectividade, sustentabilidade do sinal em toda a escola, os equipamentos vão estar fazendo bacana, vocês vão salvar e vão finalizar. Aí sim vocês fecharam. Como eu sei que fechou, como eu sei que meu PAF foi enviado? Quando finaliza, pessoal, fica no histórico, fica a data de quem enviou. Então, esses são os passos no CIMEC e no PDD Interativo. E tem situações que são colocadas para nós também. Quanto de conectividade eu devo contratar? Nós temos a tabela já definida pelo programa, de a quantidade de alunos, né, como está na tabela aí, né, se são de 15 a 199, eu tenho um tanto de velocidade para contratar. De 200 a 499, eu tenho outro tanto. Mais 500, um outro tanto. Claro que isso aí, quando vocês forem fazer esse levantamento, vão fazer uma pesquisa na região, vão ver essa possibilidade de contratação. Algumas localidades não há realmente esse tipo de contratação. Sim? Lembrando que esse são valores, né? São números que a gente tem tabelados, valores de referência, né, de velocidade mínima, média, de referência. A gente sabe, eu sei que nessa altura agora os articuladores dos municípios estão lá se revirando na cadeira, porque muitos municípios não conseguem 20, né, não conseguem esse mínimo que é colocado. Isso, gente, é colocado como o ideal, a velocidade mínima, média, ideal. Por isso que o principal, quando vocês, ao abrir o PARF, o que tem principalmente? É conectividade, é internet. Eu já tenho uma internet, então eu vou comprar esses equipamentos. Mas por isso que precisam de verificar com os técnicos se aquela internet que vocês têm, vocês vão conseguir utilizar os equipamentos que vocês estão comprando. Porque senão, prioritariamente, precisa de investir nessa velocidade de conexão. Senão terão equipamentos, mas não vai ter utilidade, não vai ser viável inovar e chegar à inovação que vocês querem na sala de aula. Certinho, Wellington, é isso mesmo? Me corrija, sim, por favor. Não, muito bem pontuado, né? Muito bem pontuado. O foco sempre manter esse escopo. Eu sempre falo com os meus articuladores. O objetivo do programa é dar conectividade de qualidade, alto padrão, manter o sinal em toda a escola. Por isso a gente usa até a expressão, a gente fala iluminar a escola. Todos os ambientes da escola ter uma conectividade. Então, por isso, ter esse planejamento junto com o técnico, né? Muito bem lembrado. Temos essa outra situação aqui, que são algumas pontuações de impeditivos, né? São algumas situações de impeditivos. Acho que a Maiara vai estar comentando sobre eles, né, Maiara?
Eu só vou pontuar com vocês que nesse momento a gente vai convidar também para estar conosco a área e o seu José, porque daqui adiante a gente segue já na execução do PAF e eles também vão colaborar nesse momento, tá bom? Vou colocá-los em tela. Lembrando ao pessoal que está fazendo perguntas no chat que ao final das explanações a gente vai retomar e responder as perguntas oportunamente, tá bom? Só um minutinho que eu vou inserir o seu José. Pode seguir, por favor. Correto, obrigado. Então, nós temos, esse ano, em vigência da portaria, tivemos algumas situações impeditivas. Escolas com internet satelital não poderão contratar serviço de internet. Então, isso foi o que foi colocado na última portaria. Então, se a escola recebeu conectividade satelital, ela não vai poder fazer a contratação de internet. Porque houve um período que teve essa abertura. Você poderia ter recebido a internet satelital, depois alguém pode estar fazendo essa correção se eu estiver enganado, e também poderia estar fazendo contratação de internet. Mas aí, esse ano, não pode. Por isso, quando muitos diretores acessam o PDD interativo para fazer, vem aquela mensagem: sua escola já recebe internet satelital. Então, aí ela. Exatamente, Wellington. Eu posso acrescentar só um ponto, por favor, que veio aqui agora e eu acho importante, que a conexão satelital que impede a contratação de internet no PDDE é aquela que é a do Educação Conectada. E aí a gente tem uma lista que foi enviada pelo MCTI, que é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação. Eles é que colocaram uma lista das antenas que estão instaladas e disponíveis para as escolas. Então, se por acaso alguma escola tem antena, ela não está em funcionamento, ou a antena não teve instalação ainda, e isso está sendo impeditivo para que ela coloque a disponibilidade de conexão no PAF, isso precisa ser notificado à equipe de coordenadores estaduais para que a gente possa reportar ao MEC. Obrigada, Wellington, era isso que eu queria colocar. Não, muito bem lembrado, porque... Maiara. Oi, Simone. Maiara, complementando, a questão também que tem a internet satelital do programa e a velocidade que foi anunciada não é a que está em atividade. Nesses casos também, eles fazem essa notificação e comunicam. Exatamente, Simone. Qualquer divergência com relação ao que aparece no PAF, os valores do Educação Conectada, eles são padronizados de acordo com a quantidade de alunos por escola. Então, tudo tem que estar certinho e caso alguma informação esteja diferente, como a gente viu numa inconsistência que apareceu no PDD essa semana, de aparecerem recursos negativados ou de aparecerem recursos zerados. A gente precisa que vocês notifiquem a equipe de coordenação estadual para que a gente notifique o MEC. Pode ter sido uma instabilidade momentânea do sistema, caso vocês retomem a elaboração do PAF e essa irregularidade não tenha sido sanada, aí sim a gente precisa informar ao MEC. Por isso, como a professora Sueli muito bem disse, a gente espera muito que esse prazo seja esticado, porque a gente sabe que o sistema apresenta inconsistências, especialmente pela quantidade de programas que também usam o PDDE e estão com prazos abertos simultaneamente. Perfeito, Maiara, muito obrigada. Muito bem colocado, Maiara. E, como você mesmo falou, aí vem a importância de ter um técnico. Quando a gente fala um técnico, a gente sabe que Minas Gerais tem municípios pequenos, né? Então, não tem um NTE, não tem um técnico mesmo de TI, mas alguém que tenha algum conhecimento da área que possa estar avaliando essa situação, identificando realmente esses defeitos e nos encaminhando, né? Encaminhando, como você falou, preferência via ofício, via e-mail, né? Com todos os registros detalhados, inclusive com, salvo engano, com o número, né, da instalação, acho que até isso identificar. Por isso, essa importância de ter uma equipe, não só o articulador sozinho,
ele é extremamente importante, mas ele sozinho ele não consegue fazer tudo, ele não domina todas as áreas, como também nós não dominamos, apesar de trabalhar na educação conectada, todas as áreas envolvendo finanças e coisas do gênero. Então, ter essa importância, identificar isso, nos encaminhar, né? Então, essa questão entrou esse ano. Se você já recebe internet satelital, tá tudo ok, então você não vai ter serviço de contratação de internet, não. Lembrando ainda, frisando, internet satelital do programa Educação Conectada. Né? Se for uma internet satelital de outra origem, tá ok. Ah, Simone, eu tenho de outra origem, como que eu faço? E aqui está falando que é do programa. É aquela orientação, reforçando o que a Mayara falou. Qualquer divergência na mensagem que apareça do PAF, a orientação é: abra um chamado e podem também nos comunicar, né, com o número desse protocolo, que a gente reforça com a nossa coordenação regional, com a Mayara, e ela reforça diretamente com a coordenação do MEC. É o que a gente tem falado desde o início, é o esforço conjunto para a gente poder solucionar todas as questões. Correto. Exatamente. Eu queria só acrescentar também, pessoal, que a gente precisa também, antes que essa informação seja encaminhada para os coordenadores estaduais, com relação a qualquer um dos pontos de atenção listados aqui, que é necessário abrir um protocolo, um chamado no Fale Conosco. A gente precisa receber de vocês essa situação com o número de protocolo notificado no Fale Conosco do Educação Conectada. Porque o Fale Conosco pode ir para um local diferente e o retorno também não ser significativo, mas tendo o protocolo, a gente faz um encaminhamento direto para o MEC. E eu peço licença aos colegas para colocar brevemente aqui os pontos de atenção, para a gente seguir com a questão da execução do PAF. Os pontos seguintes tratam da necessidade dessas escolas estarem em regularidade no PDDE, né, pessoal? Porque o PDDE também tem questões particulares de prestação de contas e todos esses detalhes precisam estar em dia e corretos, principalmente os registros, os cadastros, a vinculação do diretor à escola, que às vezes é um impedimento para que siga o PAF, às vezes a tela abre em branco ou abre com uma mensagem de erro, aí é necessário que a equipe que cuida do PDDE na secretaria verifique se o diretor está corretamente vinculado àquela escola em que ele está na gerência, no comando. Uma questão que tem aparecido muito é com relação ao monitoramento obrigatório. O que é o monitoramento? Toda escola que recebeu recurso em 2020, no ano subsequente, que é 21, precisa monitorar o recurso. É um questionário muito simples, que as escolas respondem, também no PDDE, e aí, após responder esse questionário, tem acontecido muito que alguns diretores salvam o questionário e no lado do botão de salvar tem o botão finalizar. Se não clicam no botão finalizar, as respostas ficam marcadas, mas o monitoramento não é enviado. E aí, o que acontece? Quando ele vai abrir o PDDE para fazer o PAF, aparece que é um impeditivo porque a escola não preencheu o critério de monitoramento. O que significa isso? Que ou a escola não preencheu o monitoramento ou preencheu e esqueceu de finalizar. Significa que ele preencheu, mas não enviou para o MEC. Então, para o MEC, ele não preencheu. E lembrando que essa etapa também precisa seguir a legislação e as normas que regem o PDDE, que são únicas, independente de qual programa a gente esteja falando. Uma pergunta que aparece muito, já para pular o tema, que eu vou só frisar com vocês, é com relação a custeio e capital. Não temos vinculação na educação conectada de custeio e capital, de porcentagem. Vocês podem utilizar o recurso 100% para capital, 100% para custeio, ou dividir da maneira que quiserem. Mayara, aí Mayara, e lembrando, desculpa, Wellington, lembrando também que essas ações, elas estavam todas com os prazos definidos, mas todas essas ações continuam abertas para que as escolas e até mesmo a seleção, o envio da seleção de escolas por parte do dirigente, podem fazer, está aberto ainda para poder fazer, se o impedimento for envio de seleção pela rede, for o monitoramento, está aberto para que, no caso da seleção de escolas, o dirigente o faça, e no caso de monitoramento,
os gestores da escola em questão, no PDD interativo, na aba Gestão Escolar, faça esse monitoramento, salve e finalize, ok? Para poder abrir o PAF. Eu sei que o tempo é curto, estamos na torcida para que ele seja prorrogado, mas a ação é simples no sistema. Ao contrário, aí, retornando, ao contrário da questão da internet satelital, né, que ela é restritiva à conectividade do PIEC, essa questão do monitoramento foi muito recorrente, que às vezes ela recebeu conectividade do programa Banda Larga nas escolas, recebeu daquele programa do GESAC, ou seja, ela está recebendo conectividade de algum desse programa, então ela também deve fazer um monitoramento. Muitas escolas, muitos diretores falaram comigo assim, olha, eu não recebi conectividade satelital do PIEC, mas está apresentando para eu fazer um monitoramento aqui. Aí vem a situação, então você recebeu de algum desses programas, o Banda Larga nas escolas, ou algum outro, e você deve fazer esse monitoramento, para enviar para você fazer esse prosseguimento. Correto? Oi, Área, a gente pode seguir na execução do PAF? Podemos sim, Mayara. A execução do PAF, vamos lá. Voltando um pouquinho no slide anterior, é importante que toda essa documentação fique separadinha em uma pasta. Normalmente, toda prefeitura tem uma pessoa responsável por prestação de contas. Então, não precisa do articulador nem do diretor preocupar com essa parte, mas precisam ficar atentos. Vão fazer aí pesquisa de preço, né, 3 empresas. No caso de cidades pequenas, que ainda não tem 3 provedores, vai justificar em ata o porquê que fizeram 1 ou 2 cotações apenas, né? O menor preço irá ser feita a contratação daquela empresa. Vocês vão fazer por valores mensais, o número de parcelas de acordo com o planejado no PAF. O pagamento, a gente aconselha que seja mensal, com a nota fiscal, tudo direitinho, grampeado com o comprovante de pagamento, colocado nessa pasta que eu sugeri anteriormente. Fiquem atentos à velocidade contratada lá no programa, que vocês planejaram no PAF. Por isso é importante o medidor de velocidade estar instalado, porque se vocês pagarem por uma internet com a velocidade maior, vocês terão problemas na prestação de contas. Então, por favor, quem ainda não instalou o medidor e já está utilizando a internet contratada pelo programa, instale o medidor o quanto antes, para ter a garantia que os serviços que vocês estão recebendo estão, né, de acordo aí com o planejado no PAF. Área, só para complementar com essa questão da consulta, a pesquisa de preço, na verdade, o levantamento, né? Essa é a cotação que a gente diz, não é? No período quando já foi a execução do PAF, depois dele feito, né? Muito diretor tem confundido, tem atrasado a conclusão do plano de aplicação financeiro, aguardando cotação. A gente sempre fala, não é cotação. Para fazer o PAF, você vai fazer apenas um levantamento dos preços praticados na sua região. Depois você vai enviar e, na hora da execução, sim, aí você tem que fazer as cotações, seguir todos os procedimentos que, né, os diretores que já têm hábito de lidar com o PDD já sabem como está fazendo isso. Então, tem essa diferenciação entre fazer levantamento de preço e cotação, que são coisas distintas. Um na primeira etapa e outro na segunda etapa. É importante salientar também, né, Wellington, que respeitando o percentual de custeio e capital, podem ser alterados esses valores, desde que tudo isso esteja registrado em ata e assinado por todos os membros do Conselho. Correto, muito bem lembrado com relação a esse item. É um questionamento que sempre é colocado. Quando eles fazem um plano de aplicação financeiro, né, os itens que foram elencados à época, o percentual à época, quando eles vão executar, entre o planejamento e a execução,
às vezes, há alteração de valores, ainda mais quando esses equipamentos são indexados ao dólar e tem essa variação, ou então de mudança de necessidade. Então, como você mesmo falou, como é que eu faço agora? Lá no sistema não tem como mudar o PAF. Não, no sistema não. Mas vocês vão fazer uma ata justificando, você mesmo falou, fazendo essa alteração, aprovando em conselho, desde que respeitando, como você falou, a natureza do gasto. Capital manter o mesmo valor, custeio o mesmo valor também. Pode voltar por favor, Esther. Voltar, Esther, por favor. Isso, a gente parou aí, não foi, gente? Isso é importante, né, Mayara? Como eu tinha falado anteriormente, que os diretores tirem cópia de toda essa documentação, deixem guardadinho numa pasta, se possível até providencie um carimbinho do Educação Conectada, para ficar bem separado, porque são 2 recursos na mesma conta do PDDE Qualidade. Tem o PDDE Emergencial também. Então, é importante que fique tudo separado para que a pessoa aí responsável pela prestação de contas, né, consiga fazer com tranquilidade e vocês não tenham problemas futuros. Porque a gente sabe que o grande entrave é a hora da prestação de contas. Tem que tudo fechar. Exatamente. Eu queria só fazer uma colocação também, se me dão licença, com relação às novas possibilidades que o PAF desse ano abriu de aquisição de equipamentos eletrônicos e contratação de plataformas, né, das redes, dos recursos educacionais digitais. Eu acho que a gente ainda vai falar disso, mas eu só queria frisar com relação a recursos de sobra do ano passado, porque já temos perguntas no chat e pegando o gancho a gente já pode falar. O recurso previsto para aquisição de equipamentos e recursos educacionais digitais, ele está vinculado e liberado a partir do PAF 2021 desse ano. E aí a gente sabe que o valor do programa disponibilizado é um valor que não é compatível com o custo dos equipamentos de hoje no mercado, principalmente com a alta do dólar em decorrência da pandemia. Então, muitas escolas querem comprar um notebook, excelente investimento, que ele seja planejado no PAF, mas caso ele queira comprar 2 notebooks e o recurso não tenha, não dê, né, não seja disponível a totalidade, a área colocou muito bem. Temos o PDD Qualidade e o PDD Emergencial que podem ser usados para complementar caso a escola queira adquirir esses equipamentos e o recurso do PDD interativo pela Educação Conectada não tenha, né, não seja disponível integralmente para esse fim. Então, é importante que isso tudo seja registrado em ata, a complementação desse recurso, lembrando que só os recursos do PAF 2021 podem ser disponibilizados para aquisição de equipamentos. Os recursos de sobra dos PAFs anteriores, eles devem ser utilizados sim, mas eles devem ser utilizados baseados no que foi planejado no PAF 2020, em que mantém um saldo em caixa da escola. Era isso, gente. Obrigada. É importante também, né, Mayara, ficarem atentos, principalmente os municípios que ainda não executaram a parcela que está em conta, para planejar agora, complementando a parcela que está em conta. Por exemplo, se a parcela que está lá em conta é para pagamento da internet nos próximos 12 meses, não justifica contratar mais 12 meses de internet agora, senão vai ter que ficar reprogramando esse recurso. Ano que vem tem a parcela de 2022. Então, fazer o PAF de 2021 atrelado a parcela anterior que já está em conta. Lembrando que já foi dito, mas é bom reforçar, que foram muitas as perguntas que me fizeram a esse respeito. Pode reprogramar, desde que não tire recursos que está previsto em capital para custeio e recursos que está previsto em custeio para capital. Dentro de custeio, se for o que for serviços, vocês podem alterar, podem remanejar. Dentro de capital, era um no-break, agora eu quero um access point, eu quero um outro item desses de capital, pode ser feito, desde que tudo registrado. Agora, trocar de uma natureza de despesa para outra é vedado pelo FNDE, e não é só para o Educação Conectada, né? É uma regra generalizada. Geral. Dúvida recorrente, já que a gente já vai iniciar em prestação de conta, acredito que na próxima
Quando faz, o Maiara, como diz, essa aquisição casada, uma parte é recurso do PIEC, uma parte é recurso de um outro PDDE, mas quando a prefeitura, vamos supor, complementa com recurso próprio, suponhamos, a nota fiscal, a forma da emissão dessa nota fiscal, ele emite 2 notas fiscais, uma para prestação de contas. Como é que essa informação ficou um pouco confusa para a gente? Wellington, a gente pediu formalmente essa informação para o setor responsável pela prestação de contas vinculado à educação conectada no MEC, que é a Raquel Pereira que responde. E a gente pediu essa orientação formal justamente para não deixar dúvidas. Nós ainda não recebemos formalizada essa orientação, mas recebendo a gente compartilha, com certeza. Correto. Por isso que é importante, Wellington, como a área falou muito bem, e o FNDE também recomenda a questão dos carimbos, né? E a própria prestação de contas, na hora você tem uma nota fiscal, a nota fiscal é de R$1.000. Eu vou pagar com 2 fontes de recursos, uma com R$500 e outra com 500. Então, vocês fazem, cada programa que vai estar pagando, né? Se é o conectado ou se é o outro, tira uma cópia e põe a sua pasta os documentos, porque fica claro a referência da nota fiscal, que R$500 veio do Educação Conectada e R$500 veio do PDDE básico, por exemplo. Então, isso tudo facilita, porque na hora de prestar contas vocês já têm. Não tem problema se tiver documentos a mais, não pode faltar documentos. E fica bem claro, né, a intenção e a lisura do processo. Vamos dar sequência? Sim, acho que estamos quase finalizando. Porque a prestação de contas, né? Como se diz, essa que o bicho pega, né? Porque essa parte é a mais complexa. Mas nós já exploramos bastante essa questão, né? Como foi colocado. Sim, o que a gente tem conversado entre a gente, né? A questão da prestação de contas, que todo mundo tenha em mente, que não é lá no final ao prestar contas. A cada etapa, a cada compra, a cada aquisição, e fazendo a juntada desse material, executando de acordo, como a área colocou, de preferência, coloca em uma pasta, coloca toda a sua documentação, porque na hora de prestar contas, vocês vão juntar todos os documentos que comprovem a contratação, a aquisição e o pagamento, e encaminhar, né, para o responsável na entidade, na prefeitura, no caso, para poder fazer a prestação de contas. Porque senão lá na frente fica, onde está o recibo, onde está a nota, onde está o carimbo, como que a gente fez? Aí realmente pode gerar problemas na hora de prestar contas, com prazos e com a própria documentação. Correto. E a Educação Conectada, eu acho que é o único programa que eles fizeram até exceção, né, que o PDDE Interativo não paga nenhuma conta parcelada, foi a única exceção que o FNDE fez. Então, como já foi explicado, quem não tem esse hábito ainda, né, faz essa pasta para estar encaminhando com todos esses comprovantes. Então, nossos contatos são esses, pessoal. Só para finalizar, Maiara, falando em prestação de contas, a resolução, né, Maiara, mais recente que a gente tem, que vai estar tratando de todos esses itens, a gente já verificou, não detalhadamente, mas ela trata, inclusive, sobre prestação de contas de recursos. É a resolução número 15, não é, Maiara? Isso então, mesmo, Simone, ela foi publicada ontem. A gente se compromete a passar, né, para todos vocês, para todos os municípios, os articuladores, essas resoluções, os links, para a gente poder ter todas as informações, para vocês poderem se precaver, né, nessas questões de prestação de contas de aquisição. Exatamente. Tem uma pergunta aqui, eu queria, de antemão, agradecer a todos vocês pelas riquíssimas explanações. Muita gente foi contemplada aqui, no chat estão elogiando e agradecendo. E já falando dessa resolução que a Simone citou, ela foi publicada ontem. A coordenação do MEC nos encaminhou a informação de que ela vai mudar algumas modalidades de aquisição pelo
PDD interativo. Inclusive com possibilidades que todo mundo pedia muito de fazer compras pela internet. Mas não temos detalhamentos. Esses detalhamentos estão em produção pelo FNDE, que está fazendo os manuais que eles sempre disponibilizam. E assim que tiver a informação da coordenação nacional do programa, do que ligado à educação conectada vai possibilitar em novidades essa resolução, a gente vai passar para vocês. E a pergunta que eu queria inserir é que a Maria Edna pergunta: posso então pagar a internet com recurso que já está em conta e usar o recurso de 2001 para colocar todo em capital e comprar equipamento? Maria Edna, desde que você tenha planejado o seu PAF anterior para pagar a internet, né, com 100% dessa natureza de despesa, você pode sim. O que você não pode, como bem disseram os colegas, é mudar a natureza de despesa. Quanto a planejar o PAF 2021, 100% para capital para aquisição de equipamentos, tanto você quanto qualquer outra escola pode sim. Eu vou em seguida fazer as perguntas que apareceram. E aí, quem se sentir à vontade para responder, pode ficar à vontade. Como saber se o plano de aplicação financeira foi enviado ou se ele ainda está sendo analisado? Alguém quer responder? Posso responder? Fica à vontade, seu José, por favor. Seu José. Quando é enviado, ao final, clicando em finalizar, aparece o nome do diretor, o CPF e a data. Isso, José. Corretamente. E a informação de que se ele foi enviado para pagamento ou não, ela só vem para a gente através do MEC. Quando o MEC disponibiliza essa informação, a gente compartilha com vocês, né, pessoal, através dos articuladores. Como as remessas de pagamento do PAF 2021 estão sendo feitas à medida que os PAFs chegam, muita gente tem pedido para a gente: eu preciso que devolva o meu PAF, porque eu planejei alguma despesa de uma maneira que eu não queria, e aí a gente precisa pedir ao MEC para devolver. Muitos casos não têm dado tempo de devolver, porque eles estão indo imediatamente para pagamento. A gente tem que lembrar que a execução orçamentária do programa, ela precisa ser finalizada em setembro, porque a gente corre o risco do Tesouro até redirecionar os recursos, né, de sobra do programa, e a gente não quer isso de maneira alguma. Então, quanto antes os PAFs forem feitos e enviados, mais segurança a gente vai ter de que as escolas receberam, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Só ressaltando, gente, a leitura dos relatórios, naquele último campo, os últimos relatórios que a gente encaminhou, tem escrito lote 4, lote 3, lote 2, aquele campo é exatamente isso. O MEC já encaminhou dentro daqueles lotes para pagamento no FNDE. Aí é esse caso que a Maiara está falando. Então, se está já no lote, se já tem preenchido na última coluna em qual lote que está, exatamente, o MEC já encaminhou para o FNDE processar o repasse dos recursos. Maiara, salvo engano também, no PDDE interativo do secretário de Educação, salvo engano, também costuma ter uma aba com o status da escola, ser enviado ao MEC, tem esse status também, salvo engano. Vamos ver se temos mais perguntas. Eu tenho uma escola na área rural que tem uma antena que nunca foi instalada e não funcionou. Hoje utilizo a conectividade da educação conectada. Encaminho o e-mail para a articuladora, é o José Carlos de Lima. José Carlos, a antena que foi disponibilizada para você é do Educação Conectada. Na antena, normalmente, tem um código, como bem lembrou o Wellington, de numeração, né, de registro. Então, é interessante, sim, que você mande registros fotográficos no Fale Conosco, abre um chamado, e depois que esse chamado for aberto, você pode fazer um ofício para o articulador que atende o seu município, enviar para o coordenador, e aí a gente faz a articulação junto ao MEC. Esther, tem alguma consideração que você queira colocar, ou algum outro colega de alguma pergunta que vocês queiram responder? Não, acho que a gente foi respondendo bastante coisa também no chat, muita dúvida sobre o curso para articulador, a gente disse que está disponível no AvaMEC, o MEC também está preparando um
novo ciclo de curso de formação. Em breve teremos mais informações para atualizar e a gente vai voltar a trabalhar aí com o plano de inovação no município. Eu estou aqui passando o olho também nos comentários para ver se ficou alguma coisa. A gente pode também combinar com vocês, porque logo após a live a gente vai preparar um material completo com a apresentação, a legislação e o envio das perguntas recorrentes com as respostas, para que todos os coordenadores possam encaminhar para os articuladores dos seus municípios, e também vai ficar disponível no site da Undime. Tá bom? Tem muita gente pedindo, pelo amor de Deus, pede para prorrogar o prazo. Pedir, a gente pede dioturnamente. Pessoal, a gente tem uma esperança muito grande que sejamos atendidos, mas a gente só vai poder dar esse retorno oficial quando o MEC reportar para a gente. Com certeza a gente compartilha com vocês. Simone? Maiara, só para duas coisas, né? A gente até entende por que o MEC e o FNDE demoraram e... Ao mesmo tempo que é uma coisa boa, é uma questão que tem que tomar muito mais cuidado, que é a compra pela internet. A gente sabe disso nas nossas compras pessoais. Então, todos aqueles cuidados com verificar qual que é a empresa. É uma questão que, às vezes, a gente vê o valor e esquece que tem frete, aquele valor, às vezes, de propaganda, é um valor que não está vinculado, não está incluído frete. Verificar todos os cuidados que a gente precisa de ter, gente, com as compras pela internet. Então, com recurso público, esses cuidados têm que ser redobrados. Então, ficar atento é uma coisa boa? Amplia o leque de possibilidades, mas também ficar com maior cuidado ainda nesses casos. Exatamente, Simone, principalmente porque a portaria foi recém-publicada, né, a resolução, e a gente ainda não tem o destrinchamento de como essa compra vai poder ser feita. E aí, lembrando que o material vai ficar disponível, deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Eu acho que a gente conseguiu contemplar tudo, né, pessoal? Tem algumas pessoas com algumas dificuldades com relação ao PAF, à PDDE. Aí, o que é a orientação padrão que a gente encaminha? O primeiro passo é verificar se a vinculação do diretor está correta, se quando abre está tudo certo. Com relação ao preenchimento do PAF em passo a passo, o manual que o próprio MEC encaminhou tem um passo a passo bem detalhado, tem lives que a gente fez, como o Wellington bem colocou no início, que também estão disponíveis, e as dúvidas que permanecerem podem ser enviadas via coordenador estadual. A gente colocou aqui no chat o link do contato de 1 por 1 de vocês e os municípios que vocês atendem, mas essa listagem também vai estar disponível junto com o material da live. Tá bom? Pessoal, eu queria muito, muito deixar claro aqui a gratidão que eu tenho a vocês, a essa equipe maravilhosa de não só colegas de trabalho, mas amigos que Deus colocou na minha vida. A professora Sueli teve que sair, também gostaria muito de agradecê-la, agradecer a Undime pela confiança depositada em nós, e que Deus continue iluminando vocês e o nosso trabalho, para que a gente consiga, de fato, levar a universalização da internet, né? Chegar, alcançar a universalização da internet e usá-la para fins pedagógicos, como a gente tanto almeja. Eu queria ouvir as considerações finais de você para nos despedirmos e irmos finalizando. Vamos por ordem alfabética?